Olá, tudo bem, gente? Bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 7, dia 8, desculpa, gente, dia 8 de outubro de 2020. Chega junto, vem aqui, participe do A Notícia de Frente, porque aqui você fica muito bem informado, viu? Informações exclusivas. Exatamente. Haroldo, bom dia. Bom dia, Nayara Moura, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Não só exclusivas, são exclusivas justamente que ontem, você se lembra, com relação àquela... Anteontem também a operação. Também, Nossa logo equipe, cedo. Equipe de Bruno Pinheiro aí, Valdeir Moraes, todo mundo afinado e afiado. Estão todos no rastro da notícia, né? Isso aí. Aconteceu, está aqui também na Notícia de Frente logo cedo. Tudo para você ter aí a melhor programação. Isso, e claro que a gente conta com a sua participação. O telefone, ó, aqui no cantinho da sua tela, anota aí na agenda do celular e já participa aqui com a gente, viu? Sua participação é o que tem de melhor nesse programa, é muito importante para a gente. E hoje a gente dá início à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado nessa eleição suplementar. São 11 candidatos. E ficou definido com eles e com a direção de jornalismo de que a ordem aqui das entrevistas seria por ordem alfabética. E hoje a gente vai receber o candidato Carlos Fávaro, do PSD. Daqui a pouco ele está aqui com a gente para a gente bater um papo, saber essas propostas e o que já foi feito, né, Haroldo? Olha, mas eu quero começar a falar, gente, não tem como fugir, porque isso está impactando a vida de todo mundo, a minha muito. A do Haroldo também está impossível, né? Está impossível nesse calorão. A gente está sofrendo muito, as crianças, os idosos, quem tem que trabalhar na rua, quem tem que bater perna, quem precisa pegar o transporte coletivo. Por isso que a gente está bateu tanto com os candidatos aqui. A Prefeitura de Cuiabá precisa de transporte coletivo com ar-condicionado. Não é luxo, gente, é necessidade. Teve cidade aí marcando... Aqui mesmo, marcou 43 graus. Gente, essa medição ela é feita na sombra. A sensação térmica vai além dessa medição. Chega aí quase 50 graus, a gente está sofrendo muito. Muito, muito. E eu acho que existe. E há muitos anos que a população cuiabana implora, né? Não é nem mais pedir, implora para que o gestor resolva por definitivo, essa questão do transporte público em Cuiabá. Não basta ter ônibus, porque os ônibus são velhos, né? Não tem o ar-condicionado, não basta ter ônibus. O ônibus tem que ter ar-condicionado como algo que é necessário à população. E eu acho que a oportunidade agora, uma vez que foi autorizado por meio de decreto essa faixa única do ônibus, né? Em que vai sim, isso é fato, inclusive a própria candidata à Prefeitura de Cuiabá, Gisela Simona, tem esse estudo e acompanhou isso. Os proprietários de ônibus eles vão ter um markup maior. O que é isso? Vão ter uma lucratividade maior por conta dessa faixa única do ônibus. Porque o maior empecilho, o maior custo para o transporte público é o óleo diesel. Com o gestionamento, queima-se, de certa forma, boa parte do lucro dos empresários de ônibus, né? Então, com o corredor, eles vão lucrar mais. É claro que o cidadão vai ter benefícios por conta do tempo, vai ganhar tempo porque você não vai pegar congestionamento, né? Mas é uma boa justificativa para ir lá na planilha de viabilidade das empresas de ônibus e estudar uma forma de redução da tarifa ou conversão desse valor que poderia ser reduzido na tarifa na aquisição de novos ônibus, né? Eu sempre disse aqui em Cuiabá que a empresa que ganhasse a concessão, agora teremos uma outra licitação, espero que saia, né? Que ela, sobretudo, se comprometesse em contrato. Já foi aprovada, só que o que a gente não tem é ônibus rodando. Sim, mas essa licitação, o que é importante? E todos os candidatos prometeram fazer diferente, mas será que vão fazer? Pois é. A população tem que colocar suas apostas em quem realmente, por isso que aqui é uma oportunidade única, gente, de você conhecer um pouquinho e se é viável, tá? Porque tem muita promessa aí também que não é cumprida. Então, você tem que realmente estudar o passado dessa pessoa, para saber como que a pessoa conduziu a vida dela inteira, as propostas. E a questão do transporte coletivo, mais uma vez, eu volto a falar, já pensou o que os usuários estão passando nesse Pois calorão? Mas, Nayara, eu sempre defendi isso. E essa é uma ideia que eu acho que é positiva, que se nós tivéssemos um vereador com boa vontade, um vereador que realmente pudesse atuar nesse sentido, está aí uma dica para quem vai se eleger como vereador, se Deus quiser possa se eleger como vereador, né? Nós devemos licitar o ônibus de forma aberta, né, competitiva, abrir esse edital para o Brasil todo, do jeito que foi feito, sem problema, com transparência, né?
com cláusula de compliance, isso é muito importante, porque não se haja corrupção, mas o mais importante é que nesse contrato esteja contemplado um fundo para renovação da frota, tá? Num tempo determinado, não sei, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Ele é obrigado a fazer a renovação da frota, compromisso contratual, senão ele perde a concessão. Nessa renovação, os ônibus têm que ter ar-condicionado, simples assim. Está entendendo? Quer dizer, aí você amarra o contrato e quem sai ganhando com isso, sem dúvida alguma, é a população. Pois é. Falando desse calorão, eu quero só destacar aqui um incêndio que aconteceu lá no assentamento Água Fria. A gente tem as imagens aí das pessoas, inclusive, tentando apagar, depois muito perto ali, ó, o pessoal primeiro registrando, né, a fumaça aí na 251, bem às margens dos passageiro aí que está registrando. Aí agora a gente tem já bem no local desse incêndio aí, ó. Vamos ver, tem pessoal desesperando, né, tentando apagar como pode e a fumaça ficando cada vez mais alta. Gente, região de Chapada dos Guimarães, né? E aí, claro que esses incêndios também prejudicam muito a saúde nessa época de calor intenso. E aí não Você para, fica impressionante, né? Você inala fumaça, é triste. É triste que a chuva, tem previsão de chuva para o fim de semana, que ela venha para aliviar. Nós já tivemos uma certa redução no número de focos de incêndio. A Força Nacional está aí, mas está na divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Além desse incêndio, existe um outro incêndio também, que agora me parece que já está controlado por conta do Corpo de Bombeiros, na região de Cáceres, numa serra, na região de Cáceres, próximo à cooperativa de leite. Ao GD, ao portal Gazeta Digital, o Corpo de Bombeiros apontou que o incêndio no trecho que aparece aí no vídeo já foi controlado. Contudo, há outros focos de queimadas na região que ainda estão sendo combatidas por 2 equipes de militares em campo. Um dos vídeos, o condutor do veículo alerta aí sobre a fumaça, que também é prejudicial para quem está na estrada, viu? Dependendo da quantidade, é um alerta aí aos motoristas. Se não sentir segurança, tem que voltar, gente. Tem que parar num posto, enfim, onde der, né? Você viu que tinha um carro também parado ali no acostamento. Na dúvida para, né? E a Verônica me fala aqui que muitos pararam porque ficaram com medo, não sabiam que a fumaça, você não tem a noção do que você vai encontrar pela frente. à frente. Exatamente. E numa outra gravação tem aí essa cortina densa de fumaça preta que acaba se perdendo no horizonte e aí que o motorista não fica com receio realmente de continuar a viagem. Nós mostramos aqui na notícia do Frente, na programação dos programas da nossa emissora, uma imagem de uma carreta, o motorista da carreta com uma situação semelhante a essa, na região de Sapezal, Sorriso, carregado de soja, que acabou querendo enfrentar justamente a fumaça. Ele se deparou exatamente com labaredas altíssimas e aí ele não dava conta de dar ré no caminhão, né, de poder retornar e, enfim, teve que abandonar o caminhão numa situação terrível daquela. Pois é, agora vamos desse assunto dos incêndios, vamos agora com o Bruno Pinheiro, falar ao vivo com o Bruno Pinheiro, porque o Bruno Pinheiro vai trazer informações para a gente sobre a suspensão das eleições para a escolha do novo presidente do Judiciário Mato-Grossense. Bruno, conta para a gente aí, porque mais uma vez essa eleição foi suspensa. Bruno, bom dia. Olá, Nayara, Haroldo, muito bom dia. Essa eleição aconteceria nesta quinta-feira, dia 8, mas não vai acontecer. O motivo é que o desembargador Sebastião de Moraes Filho, um dos 4 candidatos aí à disputa desse cargo, ele recorreu sobre essa alteração do novo regimento interno que tem uma possibilidade de reeleição de quem já está na direção do cargo, ou seja, de concorrer também a essa reeleição. Ele não concorda com esse novo regimento. Essa eleição, Nayara, inclusive também iria escolher o vice e desta forma, como houve esse novo regimento, ele recorreu não concordando com a decisão. Essa eleição, mais uma vez, está suspensa. Essa eleição, como já falamos, iria escolher o vice-presidente e corregedor-geral de Justiça. A decisão do conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, que foi tomada no âmbito que averigua a alteração do regimento interno do TJMT, que agora tem a possibilidade, a reeleição para o cargo e direção do TJMT,
Com essa decisão, houve então essa mudança, foi aprovada em setembro e então o atual presidente, que é o Carlos Roberto da Rocha, também está participando da disputa. Só reforçando então que o motivo é que o desembargador Sebastião de Moraes Filhos, que está entre os 4 candidatos, não concorda com esse regimento, recorreu e, sendo assim, até sair essa resposta, a eleição está suspensa, mas aconteceria sim nesta quinta-feira, dia 8 de outubro. Nayara? Certo, obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Então, Bruno Pinheiro trazendo aí informações para a gente. Mais uma vez, então, aí suspensa essas eleições, né, que virou uma novela também, aí no Judiciário. Olha, gente, e vamos falar agora que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública vai leiloar, atenção, viu, 400 matrizes de gado apreendidas de crimes de lavagem de dinheiro em Mato Grosso. O diretor de gestão de ativos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Giovanni Magliano Júnior, explica para a gente como que vai funcionar esse leilão. Vamos acompanhar. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD, da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizará no próximo dia 9 de outubro o primeiro leilão de animais vivos. Esse leilão ele ocorrerá na modalidade eletrônica, fruto de um redesenho de processos que a SENAD iniciou no ano de 2019, por meio do credenciamento de profissionais de leilão em todos os estados da federação. O processo de leilão ele é bastante simples, ele ocorre na modalidade eletrônica, e esse leilão de animais vivos, nós contaremos com mais de 400 cabeças de gado que podem ser adquiridas por qualquer cidadão de qualquer parte do Brasil. Basta acessar o link disponível no site do leiloeiro contratado pela SENAD. Esse link ele também está repetido, disponível no site internet do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para participar é muito simples, basta acessar, fazer o seu cadastro e dar o seu lance. Pois é, aí... Uma boa oportunidade para você entra entrar nesse leilão aí. Do arcanjo nisso, né? Sim, sem dúvida. Lembrar. Essas apreensões todas são exatamente aí, nesse sentido. Haroldo, para abastecer sua fazenda com gado baratinho. Olha, esse é o e-mail aí, gente, que está na tela. Se você está ouvindo, principalmente o pessoal da zona rural assistindo aqui a gente, do interior, esse é o e-mail para você agenda para poder olhar esse gado, viu? Tem isso, é tudo muito certinho. Então, você agenda para poder olhar o gado, certo? Você queria destacar uma notícia aí? Tem uma notícia que eu acho que é bastante interessante, até porque, até pouco tempo atrás, a deputada Janina Riva tecia até elogios à gestão Emanuel Pinheiro, né? Mas ontem ela já declarou o abandono por completo da eleição do Emanuel Pinheiro, não vai apoiar Emanuel Pinheiro, eles que são do mesmo partido. E vai passar a apoiar agora Roberto França, o candidato Roberto França, né? É óbvio, pelo menos no meu entendimento, que esse afastamento da deputada Janina Riva é por conta, sem dúvida alguma, dos xingamentos, né? Da forma com que o prefeito Emanuel Pinheiro se dirigiu ao ex-deputado José Riva, que é pai da Janaína Riva, com relação na delação premiada. Riva disse que o Emanuel tinha pego 2,3 milhões de reais de propina. E o Emanuel respondeu dizendo que ele está faltando, não tem moral para isso, né, que está mentindo, enfim. São questões eleitoreiras. São questões eleitoreiras, né? E aí a Janaína certamente tomou as dores do pai e acabou abandonando essa campanha do Emanuel Pinheiro. Tá, olha... Na verdade, agora começa essa coisa de perder o objeto de debate, de proposta, né, que é o fundamental, e começam a mirar o sujeito. Quer dizer, como é que eu posso desconstruir, como é que eu posso puxar a capivara daquele candidato, inventar razões muitas vezes, criar fakes desnecessários, né, e muito ruins à sociedade. Já tem alguns fakes rodando por aí é papel da Justiça Eleitoral buscar exatamente a origem desses fakes, né? Mas quem perde com isso, sem dúvida alguma, é você que está nos assistindo. Porque o ideal seria que as propostas seriam debatidas o tempo todo, né? E não houvesse um enfrentamento de sujeito para com sujeito, de candidato para com candidato, né? Para que as pessoas realmente pudessem analisar profundamente e escolher os seus melhores representantes. Olha, tem participação aqui do nosso telespectador. Vamos à tela, porque o pessoal está falando do calor
e já fazendo uma cobrança do VLT, viu, Haroldo? Realmente o calor está infernal neste ano. Segundo os cientistas, vai permanecer pelos próximos 5 anos. Então, está na hora da imprensa liderar uma campanha pela conclusão das obras do VLT de Cuiabá e Várzea Grande, que é um meio de transporte limpo, moderno, com ar refrigerado. Para concluir a primeira etapa do aeroporto até o CPA, precisa apenas, mas é muito dinheiro, de 500 milhões, dos quais 300 já está depositado na conta. Deixa a segunda etapa para o Cochipó, para o próximo governo. Obrigado, Júlio Neto, de Várzea Grande. Pois Júlio é, Neto. pois é. O Júlio Neto, olha, mas você já viu, de certa forma, algum esforço? Mauro Mendes está protelando a questão do VLT, né? Diz que vai resolver num determinado tempo, aí não dá, quer dizer, desvia para um lado, para o outro, tentando dar uma solução. O próprio secretário de Infraestrutura, Marcelo Padeiro, já disse o seguinte, que vai tentar ver uma forma de resolver a questão do VLT, né? Mas eu lhe pergunto com toda sinceridade, você já viu alguma mobilização com vontade, de forma unificada, dos nossos senadores e deputados federais nesse sentido, para realmente achar um caminho para viabilizar o VLT? Não tem. A nossa bancada federal é muito fraca em Brasília. Os nossos senadores estão preocupados com eleição, com reeleição, com a próxima eleição. Quer dizer, o VLT não é prioridade, pelo menos por enquanto. Tá entendendo? E aí fica essa coisa aí, cara, né, absurda, todo mês é caríssimo, são milhões de reais que são colocados de lado ali, e a sociedade simplesmente esperando, chupando o dedo, esperando uma decisão dos seus governantes. Quer dizer, algo simplesmente lamentável. Mas isso é porque a nossa bancada é muito ruim. Ela é ruim porque ela não faz a prospecção que deveria ter sido feito lá atrás, entendeu? Para poder trazer recursos para o nosso estado, para a questão da obra do VLT. Essa é a leitura simples e clara que eu tenho sobre isso. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não há previsão de prorrogação do auxílio emergencial para o ano que vem. Já no Congresso, vários parlamentares defendem que parte da solução para aumentar a proteção aos pobres deveria vir da corte dos supersalários do funcionalismo público. Vamos conferir. Com a necessidade de encontrar no orçamento já apertado 35 bilhões de reais para financiar o Renda Cidadã, o programa social que pode substituir o Bolsa Família, o governo ouviu uma sugestão de parlamentares nesta quarta-feira. Depois de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, o líder do Podemos na Câmara, Léo Moraes, pediu para que seja colocado em votação no Congresso o projeto que prevê o fim dos supersalários no serviço público. O presidente também foi muito responsável em dizer que está esperando a conclusão da área econômica. Nós apresentamos alguns caminhos, dentre eles os cortes dos supersalários. É importante que o Brasil entenda que todos passam por dificuldades e algumas parcelas devem entregar mais do que outras, para nós salvaguardarmos a grande maioria da população que está abaixo da linha de pobreza. A proposta coloca os chamados penduricalhos dos supersalários, como o auxílio moradia dentro do teto do serviço público, que hoje é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, pouco mais de R$ 39 mil. A estimativa feita por parlamentares é que a medida poderia gerar uma economia de 2,5 bilhões de reais, valor ainda muito abaixo do necessário para a criação do novo programa social. Com as discussões sobre a criação do Renda Cidadã travadas pela falta de recursos públicos, existem no Congresso Nacional parlamentares que defendem a prorrogação do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o auxílio termina em dezembro, como previsto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concordou com a posição do ministro. Dados da Fundação Getúlio Vargas indicam que 38 milhões de pessoas ficaram sem assistência com o fim do auxílio emergencial. O governo, para fazer o Renda Cidadã, tem que encontrar recursos dentro do seu próprio orçamento, sem furar o teto. A máquina é muito pesada, tem um custo operacional muito grande. O governo vai ter que cortar na própria carne para resolver essa questão da renda cidadã. E detalhe, o auxílio emergencial de 50 bilhões, Nayara, que foi dado mês a mês para fazer essa compensação, tentar resolver essa questão da economia do nosso país, salvando as pessoas mais pobres, será cortado. O governo federal já disse que não vai continuar com o programa do auxílio emergencial. O que, a meu ver, a leitura que eu tenho com relação à popularidade dele, que aumentou, chegou a 40%, a mais alta. Principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste, que é a região mais
mais pobre, né? E que ele não tinha muito apoio. Exatamente. Essa lua de mel vai acabar. Vai acabar, pelo menos a pesquisa do Ibope-CNI mostrou que a popularidade dele estava alta, né? Vai acabar ou, de certa forma, vai diminuir por conta exatamente destas medidas. Vamos ver agora as consequências de tudo isso até o final do ano, né? Mas o Brasil precisa achar um caminho de corte. E o caminho de corte, vou repetir aqui reiteradamente, eu tenho falado aqui no programa, falado no Cidade Alerta, o Brasil é um país que precisa de uma reforma de privilégios. Tem gente que tem determinadas categorias, determinado poder, que realmente acaba sangrando o trabalhador brasileiro, né? Nós sustentamos determinada casta privilegiada que é simplesmente lamentável. O próprio Supremo Tribunal Federal é algo absurdo frente a um país pobre como o nosso. Aliás, um país rico, mas com um povo extremamente pobre. Ao mesmo tempo, nós temos, se de um lado nós temos isso, do outro lado nós temos o Supremo Tribunal Federal cheio de regalias, cheio de privilégios. O Congresso Nacional, o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo, algo absurdo. Senado Federal com 81, 82 senadores, custando 4,3 bilhões de reais. Não é brincadeira, não. Quer dizer, então, olha, são 11, não era só para você ter uma ideia, sabe quanto gasta o Senado por dia? Por dia? 11 milhões de reais. Não, a máquina custa muito caro. Eu vou repetir. É muito caro. Os senadores neste país custam 11 milhões de reais por dia. Pesquisa feita pela revista Exame. Quer dizer, gente, passou da hora de a gente mudar essa realidade. Pelo amor de Deus. Está entendendo? Quer dizer, então, inclusive isso aí eu vou aproveitar para ver. Mas quem que vai ter peito para mudar essa realidade? Não, porque isso daí Mas isso é uma questão de mentalidade. Sempre. Aí você vai tocar na grande ferida. Quem pode mudar é quem tem os privilégios. Pois é, mas aí que então é complicado. Aí que tá. Essa é uma pergunta que eu vou fazer para todos os candidatos que estão pleiteando a vaga no Senado. Porque se ele entrar com essa mentalidade, entendeu? De continuismo dessa sangria toda, nesse ponto que eu acho que é importantíssimo, tá considerando que a nossa população está sofrendo por conta de uma série de fatores, entendeu? Fica difícil. Então a gente precisa mudar. É um paradigma pesado, mas é um paradigma que precisa ser mudado, precisa ser quebrado. E precisa ter alguém com coragem para isso. Simples assim. Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, falar de novo da ivermectina, que foi uma denúncia contra o ex-secretário de Saúde de Cuiabá. A Prefeitura comprou sem licitação 28 mil comprimidos de ivermectina, alegando ter urgência no material. No entanto, ainda tinha no estoque e iria receber 122 mil comprimidos, que seriam suficientes para 2 meses, segundo estimativa do Ministério da Saúde durante a pandemia. A compra com dispensa de licitação, que pode ser feita com valores mais altos, foi apontada pelo Ministério Público do Estado e desencadeou aí a operação que acabou aí afastando o secretário de Saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho, e também a suspensão do pagamento a VP Medicamentos Eireli. Consta na decisão da juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que manteve as medidas cautelares da operação, que em julho a Secretaria Municipal de Saúde ainda tinha um contrato vigente com a empresa Inovamed para o fornecimento da ivermectina. E em 8 de julho foram entregues 28 mil comprimidos e ainda faltavam 122 mil a serem entregues no município. Aí fala um trecho aqui, tá, da decisão. Considerando o quantitativo pendente de entrega, a previsão da utilização era de 75 mil comprimidos por mês, sob a ótica de que, aí ela fala aqui, da contratação não teria qualquer critério emergencial, ao justificar a dispensa de licitação, uma vez que naquele instante havia um contrato vigente com produtos pendentes de entrega. Aí eu falei da operação, e tem mais uma matéria aqui do GD, do portal Gazeta Digital, falando de como que foi, O ex-secretário se recusou, o Luiz Antônio Poças de Carvalho, se recusou a receber o GAECO e teve a porta do apartamento arrombada. Mas como assim? Depois de 20 minutos batendo na porta do então, na época, secretário ainda de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poças de Carvalho, os agentes do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado tiveram que arrombar a porta do apartamento na manhã de 1º de outubro para cumprir um mandado de busca e apreensão. Na mesma data, ele foi afastado do cargo. Foi porque ele demorou
a atender. Então, como é uma operação, tem que ser feito, né? 20 minutos? 20 minutos. E tiveram que arrombar. E aí tem um trecho do documento que diz isso. Consta nos autos que, ao se dirigir até a residência do investigado, a autoridade policial realizou a tentativa de acesso ao interior do apartamento do investigado por 20 minutos, inclusive com auxílio do síndico, que acompanhou a entrada dos policiais, diz um trecho do documento. Ao passar os 20 minutos, considerando a possibilidade que o investigado estivesse criando entraves para o cumprimento da medida ou até mesmo está descartando, né, provas com vias de frustrar a investigação, decidiu-se pelo arrombamento da porta, diz o trecho tá, do documento aí. Bom, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente. Lembrando que hoje a gente inicia a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. E hoje a gente vai conversar com o candidato do PSD, Carlos Fávaro.